Regulagem máquina overlock. Aula, teoria. Primeira parte, módulo 1. Regulagem quebra de linha. Característica do defeito da máquina de overlock. Ocorre quando estiver costurando e no meio da costura a linha quebra, ou mal você começa a costurar, já quebra a linha. Primeira lição, módulo 1. Regulagem quebra de linha. Atenção! Primeira dica. Fio cone. Verifique se as linhas ou fios estão com boa qualidade. Veja se não estão enroscando no começo do tubo. Puxe lentamente um pedaço da linha. A mesma tem que estar vindo solta, não podendo estar pesada, tem que sair livre do cone. Faça isto no porta-fio da máquina antes de começar a funcionar. Segunda dica, agulha. Troque a agulha, porque agulha sem ponta, agulha torta, causam esses defeitos e outros. Terceira dica, passe a ponta do dedo na ponta do looper, verificando se não tem rebarba ou se não arranha o seu dedo. Quarta dica, tensão, linha ou passagem. Tensão da linha, muito apertada ou passagem de linha errada. Quinta dica, looper com ponta gasta. Verifique a ponta do looper. Caso esteja com a figura A, não precisa trocar. Mas se estiver com a figura B, será preciso trocar o looper. Depois de observar todas estas dicas, veja como proceder. Primeira solução da dica, fio. Se o fio estiver enroscando na ponta do cone, troque o cone ou, com uma lixa 400 d'água, passe na ponta do cone e tire as rebarbas. Se o fio estiver muito apertado, gire meia volta, sentido anti-horário. Caso não saia a tensão, faça o processo novamente. Observe sempre meia volta. Assim, você não perde o tempo de regulagem para outro tecido. Se o fio, quando sair do cone, parecer uma teia de aranha, passe silicone ou molhe um pano e umedeça toda a linha. Cuidado para não umedecer o cone, pois com o cone papelão molhado, a linha pode se embolorar e enfraquecer. Procedendo desta forma, firma a linha e passa com facilidade no looper. Segunda solução da dica, agulha. A agulha, conforme o tipo e uso incorreto, desgasta a ponta, mesmo que se costure somente um dia. Troque a agulha antes de começar a regulagem. O que não pode ocorrer? Agulha fina em tecido grosso é errado. Costurar moletom com agulha 10 ou 11 e querendo passar elástico e costurar a entretela com presponto, resultado ocasiona a quebra de agulha ou linha e o pior, se a agulha for de má qualidade, danifica a máquina. Observação: adquira a apostila Tudo sobre Agulha. Terceira solução da dica, rebarba no looper. A maioria das máquinas de overlock costuma dar esse defeito. Você deve fazer assim, com uma lixa d'água 400 ou 380 ou uma lixa de unha usando o lado mais fino, pegue um pedaço e passe na ponta do looper, como se estivesse fazendo ponta em um lápis. Veja a figura. Nunca arredondada, sempre para frente. Passe o tempo necessário até sair a rebarba ou arranhadura na ponta do looper. Caso continue a rebarba, solte o looper e faça com ele em sua mão. Assim você tem um resultado melhor. Veja no módulo 2, lição 2, como tirar o looper e regular. Quarta solução da dica,
tensão de linha ou passagem de linha errada. Verifique a passagem da linha e veja se esteja correta. Muitas vezes esse defeito passa despercebido, pois o excesso de confiança faz perder tempo. Veja a figura, passagem de linha muda conforme modelo e marca da máquina. Sempre inicie a passagem de linha do tensor 1. Verifique a tensão da linha, se esteja correto e como saber? Caso quebre a linha da agulha, puxe a linha devagar e sua pressão tem que ser suficiente para dar o fechamento do tecido. Observe as duas partes do tecido. Não poder ter nenhum franzimento. Caso tenha, solte meia volta sentido anti-horário ou até tirar o franzimento e o ponto estiver apertado. Veja no módulo 6 da lição 6. Lembre-se, a linha da agulha tem que ser da mesma cor do tecido. Caso quebre a linha do looper, observe qual looper está quebrando a linha. Looper lado direito, observe a tensão da linha. Tem que ser pouca e tem que ficar livre. Caso estiver enroscando em algum lugar, mesmo que seja muito pouco, localize e corrija. Pode ser cone de linha, passagem errada, rebarba dentro dos discos de tensão, looper, lado esquerdo. A linha tem que estar muito solta, de preferência até fora do disco de tensão, conforme o tipo de tecido. Caso quebre a linha do looper, observe qual looper está quebrando a linha. Looper lado direito, observe a tensão da linha. Tem que ser pouca e tem que ficar livre. Caso estiver enroscando em algum lugar, mesmo que seja muito pouco, localize e corrija. Pode ser cone de linha, passagem de linha errada, rebarba dentro dos discos de tensão, looper lado esquerdo. A linha tem que estar muito solta, de preferência até fora do disco de tensão, conforme o tipo de tecido. Lembre-se, a regulagem e mais detalhes sobre ponto solto está no módulo 6 e 9 da lição 2. Importante, caso o defeito continue, será necessário outro tipo de regulagem, como regulagem nos loopers, pressão no calcador, altura do dente. Você verá no módulo seguinte. Regulagem máquina overlock. Aula prática em vídeo. Primeira parte, módulo 1. Regulagem quebra de linha. Nós vamos aprender a primeira regulagem, que seria a quebra de linha. Antes de desmontar a máquina, verifica se a linha é velha. Se você usar esse tipo de linha aqui, que é o fio, né? Veja se em cima ele está muito empoeirado, você tem que trocar. Se ele abre muito, igual teia de aranha, assim, ó, você passa silicone, ou seja, óleo de silicone aqui em toda a lateral, ó, porque ele deixa firme a linha e refrigera também a agulha, tá ok? Caso você fez isso, verifica a agulha. Às vezes a agulha está torta, a agulha sem ponta faz quebrar a linha. Caso você trocou, colocou uma agulha nova, continua, aí nós vamos abrir a máquina. Você abre ela aqui, primeiro aqui, ó, né? Tem uma travinha, ó, destaca o calcador, levanta essa tampa, abre a lateral, tá ok? E aqui, ó, você vai tirar os parafusos da agulha. Aqui tem dois parafusos, ó, certo? Aí você tira os dois, né? Certo? Geralmente, 99% é esse looper aqui, ó, que é o looper da agulha, é o looper do lado esquerdo, ó. Ele tem rebarba. Então o que você faz? Você acompanha o looper aqui, ó, que você vai ver que tem um parafuso, ó. Esse parafuso é o que segura ele. Você vai soltar ele aqui, ó. Soltou. Ó. Soltou.
deixa ele cair. Aí você vem e tira o looper, ó. Você vem com a pega com a pinça, ó, fica mais fácil, ó. Porque aqui é uma posição ruim mesmo, ó. Ó, ele cai às vezes aqui dentro, você vem com a pinça e tira. Aqui que eu falo, ó, tá vendo? Você passa o dedo aqui, ó, você vai sentir que tem uma rebarba, ó. Tá ok? Caso você não sinta com esse dedo, pega o dedo mindinho e passa aqui, ó. Você vai ver que tem uma rebarba. Caso tenha rebarba, que você vai pegar uma lixa 400 ou 320, o que você vai fazer, ó? Você vai passar sentido na ponta, ó. Ó, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ó. Formando ponta. Nunca passa assim, ó, porque senão você vai estragar essa ponta aqui, ó. Então se você lixa dessa maneira, você vira a rebarba dessa maneira aqui, ó, o que vai acontecer? Você está fazendo ponta, ó. Então você não estraga o looper. E você pode pegar, se você não tiver essa lixa, você pode pegar uma lixa de unha daquele lado mais fino. Tá ok? Feita essa operação, você passa o dedo novamente, saiu a rebarba, porque tem que estar lisinha assim, ó, sem nenhuma rebarba na ponta, certo? Feito isto, você vai colocar o looper de volta. Tá vendo que tem uma canaleta aqui, ó? Ele tem que encaixar nessa canaleta, ó. Aí você vem com a pinça, acerta ela, tá ok, ó, olha lá, encaixado. Pega o parafuso do looper. O que você faz para facilitar, ó? Tá vendo, ó? Passa um imã, pega um imã, passa o imã aqui, ó, tá ok? Aí ele vai imantar. Aí você coloca o parafuso na ponta e coloca ele no buraco. E é assim mesmo, esse processo ele tem que ter paciência, porque você não tem muito espaço aqui, ó. Pode desligar. Vamos ver se vai dar corte, né? Vai. Aí você vem e coloca o parafuso aqui, ó. Até encaixar certinho, ó. Ela tem que entrar sem forçar, tá vendo, ó? Não pode entrar forçado esse parafuso. Ele tem que entrar do jeito que ele saiu fácil, ele tem que entrar fácil. Se ele estiver entrando torto, forçado que ele tá entrando torto. Então não force, senão você vai estragar essa peça aqui, ó. Tá ok? O suporte dele. Feito isso, você apertou bem, tá? Coloca a chapa de agulha de volta. Pode ser que você pode colocar só um parafuso por enquanto, ó, mas fixe ele bem para você testar. Fecha com a agulha levantada, volta a encaixar o calcador e costura. Caso quebrou a linha, você solta um pouquinho aqui devagarinho até acertar a posição, ok? Então nós vamos partir para outra lição, que seria falha de ponto. Obrigado. Atenção, chegamos ao final de mais um módulo. Espero que possa ter lhe ajudado. Caso tiver alguma dúvida neste módulo, deixo o meu contato para lhe ajudar. 19 988 48 5536. Que Deus possa abençoar seu dia em nome do Senhor Jesus Cristo.